galera do YouTube, eu sou o José, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal de futebol. Antes de ir pro assunto aqui do vídeo, peço a vocês que deixem o joinha, que se inscrevam no canal. Muita gente tem vindo, muita gente tá vendo meus vídeos e não tá se inscrevendo, então peço a vocês que vê meus vídeos, que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Bom, o tema desse vídeo aqui, com certeza você deve estar vendo aí. E o tema hoje que eu quero falar é sobre Fernando Diniz e sobre o Vasco, né? O Vasco que vai ter um jogo importante, eu acho que é contra o Maicá, vai contra o Maicá, deve ser em São Januário, acho que é em São Januário, é? O jogo. E vou dar um pouco minha opinião sobre o que eu acho sobre esse tema, sobre esse assunto, é, do que eu acho sobre o Fernando Diniz no Vasco, e também vou falar não só sobre o que eu acho do Diniz do Vasco, mas também dos outros times da Oda Itabaió. Bom, começar falando sobre o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, na minha opinião, eu acho que esse é um bom treinador, é um dos grandes treinadores, tem tudo para estudar. Eu acho que tem potencial, melhor dizendo, para ser um dos principais treinadores, ou um dos melhores treinadores do futebol brasileiro. A grande questão é que o Fernando Diniz não vem fazendo um grande trabalho, e não é só do Vasco, o treino pode falhar, generalizar, ou então querer fazer a cação, querer se aproveitar do momento, é, para falhar do time do Vasco, que é isso, que é aquilo, mas na minha opinião não tem nada a ver com o time do Vasco. Eu acho que também tem uma questão com o Diniz, e eu acho que o Diniz, por mais que é um treinador que tem potencial, como eu falei, o Diniz, perdão, é um treinador que tem um estilo de jogo que tá manjado. Todo mundo sabe como o Diniz joga. É fato, gente. Quem vê futebol sabe que o Diniz tem um jeito de jogar. E ele não muda esse estilo de jogo. E não é à toa que do Fluminense em 2024 fez um tamanho muito ruim, foi pro Cruzeiro. E na minha opinião o time caiu assim muito de produção, de questão, na verdade questão de resultado. E ele foi demitido. E eu acho que 2024 para cá o Diniz não tem feito grandes trabalho. O Diniz pode até chegar a 11 das Copas. E ele conseguiu, são 3 anos seguidos, são 3 temporadas chegando de final. Final de Libertadores, final do Sul-Americano e final da Copa do Brasil. A grande questão é que o Diniz do Campeonato Brasileiro não vem fazendo grandes trabalhos há um bom tempo. A gente tem que levar em consideração que 2023 ele ganha Libertadores e o estadual com o Fluminense, e 2024 no começo ele ganha a Copa, e no ano seguinte ele faz um trabalho assim muito ruim. Como você consegue fazer um time ganhar um Libertadores, ficar aí dentro da primeira parte da tabela do campeonato brasileiro, e do outro ano o time quase cair de divisão? Como isso dá para entender? E o mais interessante, gente, é que no ano passado o Fluminense, com um time que não mudou tanta coisa para aquele time campeão da Libertadores, que quase caiu, que brigou para cair até o final de 2024. Em 2025 o Fluminense foi semifinalista do Mundial, semifinalista da Copa do Brasil, e mudou o treinador. Então assim, por exemplo, o Cruzeiro também no ano passado conseguiu a vaga para a Libertadores. Então acho que é uma questão também que tem a ver com o Diniz. E o Fernando Diniz, na minha opinião, não vem fazendo um grande trabalho. E na minha opinião, por mais que chegou na final com o Vasco, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz aí tem que ser questionado. E não venha falar que o time do Vasco é fraco, é isso, é aquilo. Eu acho eu acho até que pode dizer que falta opção, que falta ter um elenco, falta ter mais opção no time. Mas na minha opinião, hoje o Vasco tem um time competitivo. E com esses reforços que chegou, é para se esperar que esse time do Vasco consiga migrar pelo menos meio de tabela para cima, ter uma Libertadores ou Libertadores e chegar hoje das Copas. Isso dá para imaginar isso, não é de um absurdo, gente. A grande questão é que o Diniz é um treinador que não vem fazendo grande trabalho. E o Diniz, na minha opinião, o tamanho do Fernando Diniz dentro do Vasco da Gama é um tamanho muito ruim, muito, mas muito ruim. Por mais que ele possa fazer esse time do Vasco competir das Copas, chegar hoje, pode ser que o Vasco ganhe a Copa do Brasil, uma Sul-Americana com o Fernando Diniz, mas pode ser que o Vasco também consiga, pode ser que o Vasco vá até o final brigando para o cair no Brasileiro contra o Fernando Diniz. Então, eu acho que o Fernando Diniz ele vem fazendo trabalho sim ruim do Vasco, e não é só do Vasco, já há um bom tempo. Eu acho que o Diniz é um treinador que está com um estilo de jogo que qualquer pessoa que entende futebol, que entende o mínimo de futebol, sabe como o Diniz joga. Então, assim, o Diniz, eu acho que por mais que um grande treinador, se quiser voltar a ganhar grande coisa do futebol,
ele precisa ver seu conceito, ver suas ideias de jogo. Então, assim, para a condição financeira do Vasco, para toda a idade do Vasco, será que é um bom caminho mudar de treinador? Também fica essa questão. Quem seria um treinador pro Vasco, você acha que seria uma boa opção? Eu acho que tem alguns nomes que são interessantes, como por exemplo, Portaluppi, o Renato Gaúcho é um dos grandes treinadores, tem o Cuca. A grande questão é que são treinadores, por exemplo, do caso do Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho, a questão é o dinheiro, apesar que o Diniz deve ganhar aí uma faixa aí de 1 milhão ou mais, mas eu acho que o Portaluppi também seria um grande treinador pro Vasco. Ou então um treinador português, um treinador mais moderno, um treinador com estilo de jogo mais interessante. Mas somos o Diniz, eu acho que o Diniz não vem fazendo um grande trabalho do Vasco. Eu acho que tem que sim ser questionado. E, inclusive, falando do tema, que foi um grande assunto, com certeza da sexta-feira, da quinta para sexta, foi aquele a hora lá da parada, que os jogadores estão parando para beber água. E aí vai lá, grita com o jogador, com o Nuno, e vai a falha aqui com o Nuno. Eu, sinceramente, eu acho que foi desnecessário o que ele fez com o Nuno, que é um jogador muito bom. Que o Nuno não tá nem jogando a posição que é para jogar, tá, gente? O Nuno é ponta esquerda. O Nuno, às vezes, tá caindo aí na ponta direita, enfim. Mas o que ele fez com o Nuno, eu acho que foi desnecessário. Eu sinceramente, eu gosto sim que o treinador grite, que faz alto. Mas naquele momento, é o momento de pegar e dar uma orientação e dar, como posso dizer, e chegar e falar com o jogador o que é para fazer dentro de campo. E vai falar sobre a parte tática do jogo. Por exemplo, do jogo contra o Mirassol, para mim o Vasco não estava tendo a saída de bola tão boa. É tanto que o Puma estava ganhando vários passes. E para mim o Vasco perde aquele jogo contra o Mirassol. Não porque o Mirassol fez um grande jogo. Não desmerecendo o Mirassol, tá, gente? Você que é torcedor do Mirassol. Mas porque o Vasco deixou o adversário. E o Mirassol é um adversário que você tem que ter cuidado com a transição defensiva e também tomar cuidado para não ficar falhando, sua defesa falhar, porque o Miyasoi vai se aproveitar. Se você falhar, tiver qualquer coisinha aí, vai se aproveitar. E daquele jogo, para mim, o Vasco é IP daquele jogo, que poderia ter ganhado. O time do Miyasoi não, ele deu um misto-papão, dava assim pro Vasco ganhar. Também por causa do Vasco, por causa da sua defesa, que teve vários erros, por causa também dos seus problemas, da sua saída de boia, que é o Diniz, que o Fernando Diniz gosta de fazer. E assim, você pode até falar, o time do Vasco é isso, a zaga é isso, mas gente, a zaga do Vasco tem dois zagueiros que são muito bons. A grande questão é que o Diniz tem um estilo de jogo que todo mundo sabe qual é o estilo de jogo do Diniz. O Diniz gosta de sair jogando e eu acho que é importante ver. Eu acho que o presidente Pedrinho precisa sentar para conversar com o Fernando Diniz o mais rápido possível, que o Diniz precisa ver se um pouco dessa ideia de sair jogando, ou é todo jogo que você precisa fazer isso. Eu acho bonito o time que sai jogando, eu gosto desse estilo de jogo do Diniz, mas eu acho que tem jogo que vai ter que sair do sultão. Por exemplo, uma Copa do Brasil, por exemplo, numa final de Copa do Brasil, o time ganha de 1-0 e o adversário no passinho. Meu amigo, dá sultão, você vai ter que segurar. Vai ter jogo, minha gente, que às vezes você vai ter que fechar a casinha e ganhar de 1-0. Então, assim, eu acho que talvez com o Renato Gaúcho, com o Potalvo, talvez o Vasco ganharia do Mirassol, talvez. Porque não ia, isso aí e pode ser um treinador mais conservador, ter essa coisa de um treinador que gosta da resenha, com os jogadores. Mas o Renato Gaúcho é um dos grandes treinadores de futebol brasileiro. Eu acho até que ele deveria ser mais valorizado aqui do futebol brasileiro. Tô dizendo isso porque eu sou fã, não, eu não sou nenhum fã do Renato Portaluppi, tá, gente? Eu gosto do Renato Gaúcho, eu acho um grande treinador, mas eu não sou fã. Eu gostaria do treinador ser a português, que você gasta do Vasco. Mas veja bem, eu acho que pede que sim ser avaliado o trabalho do Fernando Diniz. O Vasco deve jogar com o Maicá, no domingo. E o que eu acho desse jogo, eu acho que o Vasco deve vir com o time misto. Eu acho, é minha opinião, tá? Não tenho informação, não sou jornalista. Eu sou um menino aqui que grava vídeo pra vocês. É, eu acho que o Vasco vai com o time misto, tá, gente? Não sei, pode ser que vá com o time titular. Eu acho que o Vasco deve vir com o time misto. Eu acho que o Vasco deve ganhar esse jogo contra o Maicá. Se o ganhar a pressão contra o Niniz, a pressão com o Niniz já deve subir.
Eu acho o seguinte, se o Vasco perde pro Maricao, empata, eu acho que não vai acontecer, eu acho que o Vasco vai ganhar o cenário normal. Se o Vasco ganha, acho que é Maricao, Emanuel, acho que é Maricá. Se o Vasco ganha desse time, do Maricá, acho que é Maricá, se o Vasco ganha desse time, ganha do Maricá e se o Vasco perde, se o Vasco perde, se o Vasco perde no domingo e perde da quinta, meu amigo, a pressão vai subir muito. E aí a chance do Diniz ser demitido é alta. Então, essa foi um pouco da minha opinião, o que eu acho sobre o Diniz. Eu acho que o Diniz precisa sim realmente ver esse estilo de jogo, essa, esse estilo de jogo de jogar. O Diniz não teve tanto tempo na seleção. Eu acho que não tem todo falar do Diniz, mas eu acho que o Diniz tem muito a ver com a questão do tempo. E de alguns times aí conseguiu ter tempo sem treinar, o caso do Fluminense, o caso do Cruzeiro, do Vasco. O Vasco, em algum momento do ano passado, mostrou uma evolução, na minha opinião, mas o que eu posso dizer esse ano é que o Vasco não tem grande evolução com o Diniz. Eu acho que é uma questão que cada hora do Diniz realmente ser avaliado pela diretoria do Vasco. Eu não sou dirigente do Vasco, tenho nada a ver. Eu acho que eu também não sou de uma pessoa, hoje em dia, que eu sou pelo resultado. O time perdeu, o treinador tem que ser demitido. Eu não vejo desse jeito, tá, gente? Eu acho que esse negócio de resultadismo, perdeu, perdeu que embora, não é assim. Não é assim, porque tem multa, tem toda essa questão. Mas eu acho que tem que sim ser avaliado, tomar defendendo nisso. Eu acho que o Diniz tem um potencial sim de se tornar um dos grandes treinadores de futebol brasileiro, mas o Diniz não vem fazendo o grande trabalho do Vasco. Se você olhar é, o aproveitamento, os números que ele tem no Campeonato Brasileiro 2024 para 2026. Então, gente, esse daqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Esse daqui foi minha opinião. Valeu e fui.